E chegou a melhor época do ano. Não, tá louco? Peraí, eu tava aqui bocejando. Não, vou começar de novo. Foi horrível. Tá bom, Vai. vamos lá. E chegou a melhor época do ano. Jingle bell, jingle all the way. É a minha época favorita, gente. Quem não espera ansiosamente pelo dezembro de todo ano? Eu, pelo menos, adoro o Natal. E se você tiver foto na sua casa de como está a sua casa, sua árvore, mande para nós que a gente quer saber, tá bem curioso, que a gente adora. Eu, pelo menos, adoro. Contaminei o Samuel, inclusive, com a questão do Natal. Hoje em dia ele é muito mais natalino do que antigamente. Eu antes do Natal, não vamos gastar muito com decoração. 10 dias depois, o carrinho da Shopee cheio de decoração de Natal. Misericórdia, tudo parcelado. 10 vezes. Gente, chegou a melhor época do ano e hoje a gente tem mais um episódio do nosso querido e amado corretor. Pergunte ao corretor. Pergunte ao nosso corretor querido e amado Samuel Até com a Rodrigues. árvorezinha de Natal, olha a Olha, pisca-pisca. luzes de Natal. Estamos aqui a caráter. Fui achar uma touca GG pra caber minha cabeça. Olha o tamanhozinho. Ai, coube. que exagerado, menino cabeçudo. Oh, exagerado esse menino. A touca do Inter. É os guri. A touca do Inter. Ah, ainda coloca pra baixo. Ainda coloca certinho a touca, meu querido. Coloca certo. Não tá certo. Não tá com um negócio aqui na frente a costura. Sim? É, melhorou. Tá vendo, gente? O que a gente não faz por vocês, né? O que a gente não faz por vocês? Então, manda tua pergunta pra gente, que uma das coisas que a gente vai fazer é responder às perguntas, tá bom? Sobre a tua dúvida de imóvel, sobre a tua dúvida de um corretor, como é que faz, como é que funciona, que o Samuel vai tirar todas as dúvidas. Meu papel é só perguntar, só perguntadora. Sim. Se quiser saber o seu horóscopo, a gente só... Não fazemos isso aqui. Horóscopo diário. Hoje o seu dia será muito bom. Gente, vamos lá para a primeira pergunta, meu querido Primeira, corretor. bora. Tá preparado? Não. Não? Não. Hoje a gente vai ter muitas perguntas polêmicas aqui, Ixi. tá? Perguntas que você vai Tá. responder com sinceridade. O último episódio você Tá. falou que você trabalha com a verdade. Tá. Então hoje é polêmica nas veias, querido. Então Vamos fala. lá? Vai. Vamos lá. Não, brincadeira, gente. Não é tão polêmica assim não, tá? Vamos começar com uma coisa que está muito hypada hoje na internet. Diga. A gente já falou disso sobre um primeiro episódio, mas eu quero retomar esse assunto contigo. Tá. Samuel, você como um corretor de imóveis, você acha que é um bom investimento a pessoa morar de aluguel e deixar o dinheiro rendendo? A gente já jogou a bomba aqui, galera. Vamos lá. Já falamos sobre isso no outro episódio, né? Basicamente, a resposta que eu posso dar é não. Não vale a pena, no geral. Até eu tô querendo gravar um react de um conteúdo que eu vi no Threads. Achei muito interessante. Sobre uma menina falando sobre o aluguel dela. Então, eu acho até que a gente vai falar mais sobre isso. Mas, no geral, não. Então, compre seu imóvel, pelo amor de Deus. Para de cair em questão de... Não só que aluguel é melhor, porque a maioria das pessoas sabe que aluguel não é melhor. Então, quase todo mundo sabe aí, né? Então, não é novidade que aluguel é uma porcaria. Melhor é comprar seu imóvel. Mas uma cilada que as pessoas caem muito é... Vou deixar pra depois. Principalmente agora, a gente tá em final de ano, eu ouço muito. Vou deixar pro ano que vem, Samuel. Vou deixar pra depois. Aí o que acontece? Valor do imóvel sobe, condições ficam mais caras e cada vez mais vai pagando mais caro no imóvel. Samuel, isso é pro Minha Casa Minha Vida? É pro médio padrão? Não, todos os imóveis. Tudo aumenta. Imóvel é uma das poucas coisas que corrige pela inflação, tá? Então, uma coisa tu pode ter certeza, é que o imóvel vai subir de preço. E aí, que bom que tu tocou nesse assunto, eu vou puxar a próxima pergunta aqui. Como escolher um imóvel que valoriza? Boa. Tem 3 coisas que são muito importantes num imóvel. Se você olhar essas 3 coisas, fica show de bola. Primeiro é localização. Segundo, a localização. E terceiro, a localização. Então, assim, localização é uma das principais coisas que você tem que ver. Então, assim, eu prefiro um imóvel ruinzinho num bairro bom do que um imóvel bom num bairro ruinzinho. Porque, assim, o imóvel na Claro, tem que analisar cada caso, mas a maioria dos casos, tu pega um apartamento baleado.
um apartamento sujo, feio, quebrado, tu consegue arrumar. Tu, dependendo ali da correção que tem que fazer, dá uma dor de cabeça. Mas tu consegue arrumar. Agora, uma localização ruim, uma estrada ruim na frente do teu apartamento, uma estrada extremamente movimentada, cheia de barulho, uma vizinhança ruim, isso tu não consegue mudar. Então, da porta para fora, tu não consegue mudar. Então, eu vejo, às vezes, visito muitos apartamentos que a localização é ruim e o apartamento é muito bom. E aí até a pessoa me fala, pô, Samuel, mas meu apartamento é bom, por que tá esse preço? Não tá valorizando? Porque a localização geralmente é ruim. Ou o contrário também às vezes acontece. A localização é boa, mas o apartamento é ruim, acaba não valorizando. Então acontece casos onde não valoriza. É minoria, tá? Mas aí tem que entender o motivo. Então se tu tá querendo comprar um imóvel com foco em investimento, é olhar principalmente a localização e depois os outros detalhes. Vamos lá, próxima pergunta. Você acha que é melhor comprar um terreno ou comprar um imóvel pronto? Depende do foco que tu tá querendo. Eu gosto mais de imóvel pronto, de trabalhar com já um imóvel pronto, porque eu gosto muito de trabalhar com aluguel. Então, aluguel para quem aluga é muito interessante. Para quem tá alugando, não. Então, assim, quem mora de aluguel, busca sair o quanto antes. Agora, quem tem apartamento alugado, eu não me desfaço desse tipo de imóvel. Inclusive, eu busco esse tipo de imóvel. Porque é um imóvel que te dá rendimento. Porque teu imóvel, além de render a própria inflação, bem mais, muitas vezes, ele ainda vai ter um rendimento mensal ali para ti. Então, eu prefiro imóvel pronto. Mas tem gente que gosta de trabalhar somente com lote. Então, e lote é muito interessante também. Tu compra ali no lançamento, depois vende, ou coloca algum imóvel em cima também para alugar depois. Então depende ali do foco que tu tá querendo. Então por isso que eu falei, eu gosto mais de imóvel pronto. Então tem que ver qual o teu gosto, pessoal. Isso vai influenciar muito. Certo. E para quem é investidor, qual tu acha que tem que ser o caminho que a pessoa precisa seguir e quais são os erros que ela não tem que cometer? Comprar imóvel no preço errado é o principal questão que ela tem que olhar. Porque se tu compra errado, no preço errado, depois tu não vai conseguir vender também. Então, para investidor, é simples, né? É simples, mas não é fácil. Simples no sentido de ter que comprar na baixa e vender na alta. Então, tu compra por 100 e vende por 200. Basicamente é isso. Só tem que achar o imóvel que vai ir de 100 a 200. E também muito importante o papel do corretor para poder ajudar a instruir em qual tipo de imóvel vai ficar dentro disso que ele está buscando. Mas no geral, imóveis de lançamento, planta, é uma opção muito boa. Seja lote, seja apartamento, comprar na planta e depois vender quando estiver pronto. A valorização é praticamente garantida. Ai, gente, desculpa. Nossa, que interessante isso, porque tem muita gente que tem essa dúvida, assim, eu pelo menos é uma coisa que eu percebo conversando com algumas pessoas no dia a dia. Como algumas pessoas sabem que o meu esposo é corretor, tem gente que pergunta as coisas pra mim achando que eu vou saber responder. Eu não sei responder, a gente não sou corretora, por isso que a gente tem aqui o Pergunte ao Corretor, perguntar direto pra ele. E tem gente que pergunta assim, mas tu acha que é melhor comprar na planta ou tu acha que é melhor comprar no pronta pra morar? E aí, obviamente, eu não sei responder. Nunca sei responder, mas aí agora a gente já tem a resposta aí. Eu acho que tudo, como tu falou, depende, né? Depende do que a pessoa quer. Depende do que a pessoa quer. Na planta, no geral, a gente encontra preço menor e facilidade no pagamento. Então, tu consegue, às vezes, uma entrada mais baixa, parcelar o restante, tu consegue o valor do imóvel mais baixo, aí tu tens o contraponto de ter que esperar ele ficar pronto. Então, tem que ver qual a tua necessidade. Assim, poxa, eu moro de aluguel, eu quero sair logo do aluguel. Vale a pena, às vezes, eu pegar um imóvel pronto? Ah, mas imóvel pronto, às vezes, a entrada não tá tão legal para mim. Eu preciso de uma entrada maior. Então, às vezes, a gente joga para o apartamento em construção. Então, depende ali da necessidade de cada um. Do que tu tá buscando e do quanto tu quer dar de entrada, quanto tu quer dar de parcela. Tudo isso vai influenciar bastante. E como é que a gente faz para identificar um bom negócio? Como é que a gente sabe que o negócio que eu tô fazendo é um bom negócio? Me dá umas dicas aí. Então, se falando de imóvel, né? Tu vai identificar que é um bom negócio quando é bom para todo mundo. Então, assim, eu sempre falo que o negócio é bom quando é bom para todo mundo. Então, assim, o vendedor tá vendendo num preço legal para ele, o comprador tá comprando num preço legal, e tu tens que ver quais as tuas necessidades. Então, o negócio bom para você é o que vai se encaixar na tua necessidade. Então, assim, tu quer tu tá comprando um imóvel porque tu tem 2 filhos, que é um quarto para cada um.
Vai ser um bom negócio tu comprar um apartamento de 2 quartos? Não. Não, porque tu vai ter um filho que vai ter que dormir na varanda. Ou ficar brigando lá com o irmão por causa do quarto. É. Então, o bom negócio vai depender muito daquilo que tá buscando. Porque quando a gente fala, o que é eu consigo fazer um bom negócio, a gente só olha na parte do dinheiro, né? Se tu pagou um preço bom no imóvel, se tu deu uma entrada baixa. Mas um bom negócio vai se caracterizar se o imóvel tá atendendo a tua necessidade. Então, não adianta muitas vezes tu comprar um imóvel que não vai atender a tua necessidade, ou que daqui a um pouco tempo já não vai mais te atender. Então, esse é um bom negócio, é o imóvel que vai te atender. Certo. Você já vendeu algum imóvel e você se arrependeu de ter vendido? Me arrependi de ter vendido? Isso. Hoje as perguntas estão polêmicas. Não me arrependo. Assim, tem aqueles imóveis que às vezes a gente não recebe, né? Já aconteceu de eu vender e a consultora ou o proprietário não me pagar. A gente até falou no episódio passado sobre calote. Olha aí, ó, mais Sim. um. Só que eu não, nem nesses casos eu me arrependo, porque teve alguém ali que conseguiu conquistar o seu imóvel. Então, por exemplo, teve um comprador que comprou um imóvel que não tem nada a ver com esse problema. Então, arrependimento de ter vendido algum imóvel, eu só tenho arrependimento nos casos onde a construtora ou o proprietário não cumpre ali com um combinado pro meu cliente. Então, até tu já viu eu passar alguns casos que eu vendi o imóvel e a construtora não cumpriu com o contrato. Então, eu auxiliei o cliente, a gente foi lá até conseguir a rescisão e o dinheiro de volta. Então, esse caso eu me arrependo, da construtora não ter cumprido. Então, eu fico mais triste quando a construtora ou quando o proprietário não cumpre com o combinado com o cliente meu que comprou, do que quando eu não recebo comissão. Isso me deixa mais mal, porque quando eu não recebo comissão, tudo bem, a gente trabalha, dá um jeito, bota no advogado. Agora, quando o meu cliente é lesado, isso aí eu fico mais triste ainda. E o contrário, já aconteceu? Você já viu algum cliente se arrepender de fazer uma compra? Já vi casos, já é relativamente às vezes, não é comum, mas não é comum eu ver clientes se arrependendo de compra, mas eu vejo alguns clientes às vezes que não calculam bem aquilo que vão fazer e às vezes fazem algo que não tá, mesmo eu avisando em algumas questões, fazem aquilo que não era dentro muito daquilo que ele queria. Fazem um mau negócio dentro daquilo ali que eu falei. Então, tem clientes já que eu já ouvi falar, poxa, mas me arrependi de ter comprado aquele apartamento. E aí, nesse caso, eu perguntei, mas por que tu se arrependeu de ter comprado? Porque eu queria era um de 3 de quartos. E o que eu comprei foi de 2, agora o apartamento ficou pequeno para mim. Então, a necessidade dele talvez não foi atendida naquele momento. Então, ele acabou se arrependendo do negócio, não porque o negócio em si foi ruim, mas às vezes porque não atendeu a necessidade dele. Ou ele não se planejou dentro daquilo que ele queria. Então, por exemplo, um casal casou, tinha um filho e acabou não se planejando, teve outro filho. Aí pronto, o apartamento já ficou pequeno. Então, vai muito da necessidade de cada cliente, ali, da vida de cada um. Então, às vezes pode acontecer de se arrepender de fazer um negócio. E até nesses casos, eu tento auxiliar, entender o que aconteceu, para tentar talvez resolver um problema do cliente. E você já viu algum cliente se endividar por uma compra por impulso? Como é que tu administra isso? Quando tu percebe que... Tu falou no último episódio que tu presta uma consultoria também, né? Como é que tu blinda o teu cliente para que ele não faça essa compra por impulso naquele momento e depois ele, de repente, não consiga pagar? É um estilo teu de trabalho, tu fazer coisas que tu percebe que... Ou dar conselhos, ou dar uma diretiva pro teu cliente que tu percebe que naquele momento não é o momento dele? Explica um pouquinho melhor isso pra gente. Então, tem casos onde, a maioria dos casos, na verdade, o cliente sabe o quanto ele pode pagar. Então, a maioria dos casos, o cliente já vem sabendo, não, Samuel, eu queria pagar no máximo 2 mil de parcela, 3 mil de parcela. Então, geralmente, o cliente vem já ciente dentro daquilo que ele queria, dentro daquilo que ele quer fazer. Mas tem casos onde às vezes eu vejo pela renda do cliente, eu pergunto, isso não é determinante para mim, como corretor, como vendedor. Eu pergunto, eu indago algumas vezes, mas isso é meio que não é um problema meu no sentido de que eu não vou me meter na vida da pessoa nesse sentido.
Quando a pessoa me pergunta, Samuel, poxa, o que tu acha? Às vezes eu falo, não, olha, eu acho que esse imóvel que é o valor da parcela ficou um pouco alto para você. Até porque ficar fora quando a gente fala de financiamento, né? Ficar fora de parcela é um pouco difícil, porque geralmente o financiamento ele é calculado com base na renda do cliente. Então, e tem umas regrinhas ali para financiamento, não pode passar 30% quando é financiamento bancário. Então, dificilmente o cliente vai comprar um imóvel que ele não consegue pagar. Mas a maioria das vezes eu vejo muitos clientes com medo, assim, Samuel, eu tenho medo de não conseguir pagar. Isso é muito comum, tá? Eu vejo muito cliente me fala isso, puxa, Samuel, eu fico com medo de pagar. E eu sempre falo, olha, compra. Eu sei que dá medo, mas compra. Porque com o tempo vai ficar fácil. O começo nunca é fácil, geralmente o começo é mais difícil. Mas depois vai ficando fácil. E aí tu não vai se arrepender lá na frente de não ter comprado o imóvel. Nossa, verdade. Até isso também é uma coisa que eu passei. Eu acho que quando a gente foi comprar o nosso imóvel, eu também tive esse medo, assim, de ser, será que a gente vai conseguir pagar? Ou então, será que é um bom negócio? É claro que eu tive a sorte de ter um corretor literalmente do meu lado para me guiar em todo esse processo. Mas é uma coisa até que eu gosto de reforçar, que eu falei isso, acho que isso no primeiro episódio, uma visão não só como tua esposa, mas uma visão de cliente. O quanto que foi importante para mim ter um corretor para me auxiliar. Porque no meu caso, era a primeira compra, primeiro imóvel. Na verdade, no nosso caso, né? Sim. Só que tu já tem uma expertise que eu não tinha, obviamente. Então, eu percebia que se eu não tivesse tido aquele auxílio, eu ia ficar muito perdida. Inclusive, até essa é a nossa próxima pergunta. Eu queria te perguntar o seguinte. Quais são os erros que a pessoa, o teu cliente, deve evitar na compra do primeiro imóvel? Eu vou um pouquinho mais além, não só na compra do primeiro imóvel, mas na compra de qualquer imóvel, tá? Não confiar no corretor, tá? Porque assim, confiar no corretor, naquele corretor que tu tá conversando, que tá te auxiliando, se você tem confiança nele, você sabe que ele não tá ali pra te passar a perna, você sabe que ele não tá ali pra te empurrar qualquer negócio. Se você tem a confiança nele, de que ele vai te oferecer um procedimento correto, vai te oferecer um imóvel bom de fato pra você, meio caminho tá andado. Porque o corretor de imóveis vive de imóvel. Eu tô todo dia vendo imóvel, todo dia eu vejo um imóvel, eu tô conversando com as construtoras, então eu tô muito inserido no mercado imobiliário, eu tô dentro do mercado imobiliário. Então, eu mais do que ninguém conheço sobre o mercado imobiliário. O corretor de imóveis que eu digo, né? Então, você confiar no corretor de imóveis e explicar para ele e ter ele como teu parceiro vai te resolver muitos problemas, vai te encurtar muitos caminhos. Então, confiar no corretor e se entregar ao atendimento, deixar ele guiar o atendimento, vai fazer com que você chegue no seu objetivo mais rápido. Então, o erro que o cliente não pode cometer é esse, não confiar no corretor, porque isso serve para qualquer profissão. Se você não confia no seu advogado, não faz sentido você colocar um processo com esse advogado. Se você não confia no seu médico, não faz sentido você deitar numa mesa de cirurgia e permitir que ele faça uma cirurgia em você. E se você não confia no seu corretor, não faz sentido você nem estar conversando com o seu corretor. Então, confie nele, veja primeiro se ele é uma pessoa honesta, se tem um caráter correto, se tem uma boa profissionalidade ali, um bom profissional, e vai fundo com ele. E ele vai te auxiliar, vai te guiar. Então, esse é o principal erro que o cliente não deve cometer. Não confiar no corretor. Então, antes de comprar um imóvel, antes de adquirir um imóvel, a pessoa precisa adquirir um corretor. Porque senão Sim. acaba que... Até eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a gente falou sobre bons negócios aqui em alguns momentos atrás. Então, eu acho que um dos segredos talvez seja esse também. Tu fazer um bom negócio iniciando com um bom corretor de confiança. Porque realmente é ele que vai te entregar ali o que tu precisa, né? Sim. A gente, como pessoas não corretoras, como pessoas comuns, a gente não sabe, não conhece muito bem sobre imóveis, sobre qual é, sobre qual não é. E vocês já conhecem melhor. Então, até foi uma coisa que quando a gente comprou... foi interessante que aconteceu comigo, porque realmente foi um leque de opções que a gente tinha
de apartamentos, enfim, de imóveis, e tu conhecia muitos deles, sabia quais eram os bons, quais não eram, quais se encaixavam, quais não se encaixavam. Então, se fosse, por exemplo, depender só de mim, olhar um catálogo é que nem quando tu vai numa loja, tem várias roupas. Se tu não tiver alguém para te auxiliar, tu vai pegar uma roupa que não serve, tu vai pegar uma roupa que tá fora de preço, mas se tu tem alguém para te auxiliar, fala, eu preciso de uma roupa com número X, com valor X, aquela pessoa vai te pegar e vai te servir. Acredito que seja a mesma coisa para imóvel. Sim, encurta muito tempo. Se tu chega numa loja e vê uma porrada de opção e tu for procurar cada opção, tu vai demorar muito tempo. Agora, se tu perguntar pro vendedor, olha, onde é que tá a roupa assim, assado, nessa faixa de preço? Ah, tá aqui. E aí a pessoa vai te auxiliar. De igual forma o corretor. E Samuel, meu querido amado, se você pudesse dar um recado pro Samuel como corretor, o que tu diria? Como corretor? É. Se você hoje fosse dar um conselho pro Samuel corretor iniciante, quando você começou, a gente falou um pouquinho da tua trajetória no primeiro episódio. Se você não assistiu, assista o primeiro episódio, você vai entender. E a gente falou um pouco da tua trajetória ali como corretor, como foi que tu começou. E hoje, qual é o conselho que tu daria para um corretor iniciante? O que tu faria diferente hoje como corretor? Ah, eu teria mais paciência. Eu acho que a gente tem pressa de fazer as coisas acontecerem, né? A gente tem pressa de que dê certo. A gente tem pressa, muitas vezes, que aconteça a venda, porque é o nosso ganha-pão, é como a gente ganha a vida, né? Mas eu acho que eu teria mais paciência. Teria mais paciência comigo mesmo. Eu teria paciência em ter o aprendizado, em ter ali o aprendizado contínuo, calmo. Eu aprendi muito, eu estudei, continuo fazendo isso, mas a paciência de fazer as coisas acontecerem acaba... A falta de paciência, no caso, né, acaba atrapalhando o processo. Tu acaba ficando ansioso, acaba ficando triste muitas vezes. Então, continuar, resiliência. O corretor tem que ter isso, não adianta. A gente tem que ser resiliente, porque às vezes vai vir um tempo ruim e a gente tem que continuar. E para o cliente? Qual é o conselho que tu daria de ouro para um cliente? Confie no seu corretor. Tem que confiar. Não adianta. Tem que sentar com ele, falar das suas necessidades e deixar ele te auxiliar. Isso vai encurtar muito tempo e muita dor de cabeça para quem está querendo comprar o seu imóvel. Samuel, uma pergunta curiosa. Não tem nada a ver com isso aqui. Ou tem, na realidade. Com isso aqui não, gente. Com a questão da corretagem em si. Mas se tu ganhasse na Mega Sena hoje, o que tu faria como um investidor? Já que a gente falou disso um pouquinho atrás, queria entender melhor. Se tu fosse um investidor e ganhasse na Mega Sena, o que tu faria? Eu tiraria primeiro umas férias. Pra onde que a gente vai, amor? Umas férias e depois eu compraria imóvel. Diversificaria. Imóvel, ações, Bitcoin, criptomoeda, enfim, ia diversificar. Inclusive até... Pô, Samuel, tá falando de ações? Sim, porque eu acredito que imóveis é um dos melhores investimentos que tem, mas também não é o único, tá? Entre os melhores. Então eu acho importante diversificar, fazer diversificação, inclusive com imóveis. Então, investir. Comprar vários, assim. Comprar. Buy and hold. Comprar e esquecer. Comprar e deixar lá. Esquecer que existe. Só pagar os impostos que tem que pagar e deixar. Lá no futuro, quando eu estiver bem velhinho, aí começa a vender para poder fazer as coisas que eu quero. Ou alugar. Botar para alugar para ter um rendimento. Isso é interessante também. Pertinente, Samuel. E aqui na cidade de Criciúma? Hoje você falando para os investidores que nos assistem. Qual é o conselho que tu daria para um investidor que quer investir em Criciúma? Por que ele deve investir na cidade? Criciúma é uma das cidades que mais cresce aqui. É a maior cidade entre Floripa e Porto Alegre. É uma cidade que tem crescido muito, está inserida dentro de uma região que cresce muito, que é Santa Catarina. Então, Criciúma, além de ser bom para investir, é também bom para morar. É uma região muito boa. Então, tem muitos investidores vindo para cá, muita gente vindo para cá, muitas empresas. Então, é uma região que tem crescido bastante e onde tem crescimento, sempre é bom investir. Então, invista seu imóvel aqui e venha morar aqui também, que é muito bom para morar. E em relação aos imóveis aqui em Criciúma, tu acha que os imóveis são diversificados? O que tu percebe hoje no crescimento da construção civil em relação a imóveis aqui na região?
Então, aqui na região a gente tem visto um crescimento de 2 principais produtos, que é loteamento e apartamento. Loteamento e apartamento tem saído bastante. Casas saem também, mas daí é algo mais um pouquinho. Eu sinto que é um pouquinho mais devagar, pelo que eu vejo, por conta de ser particular. Então, cada um vai construindo sua casa. Mas apartamento com as construtoras que a gente tem na região tem crescido bastante. Muitos lançamentos e bons lançamentos. Show de bola, Samuel. Estaremos encerrando mais Fechou? um episódio. Fechou, gente. Eu queria desde já desejar para você, para sua família, um Feliz Natal, um ano abençoado, que seja assim um momento de Natal de família, de unidade e que vocês possam ser assim grandemente abençoados. E que o ano de 2026 seja um ano de muito sucesso para todos vocês. É um prazer sempre estar aqui nessa mesa conversando contigo, meu amor, de uma forma diferente. E lembrando que a gente espera você nos nossos comentários, fazendo perguntas. Perguntas pro Samuel, perguntas para que eu faça para ele. Se quiser fazer alguma pergunta para mim também, eu respondo. Mas se for de corretagem, é o nosso querido corretor, tá bom? Fechou. Até mais. Tchau, gente!